Doutor Tarcísio, à vontade. Bom dia, vocês me escutam bem? Tudo certo, Brasil? Sim, está bem nítido, imagem e som. Perfeito. Antes de tudo, queria agradecer, Brasil, a equipe do CENIB. Eu sei que tem uma equipe por trás aí, Brasil, e queria agradecer muito a todos vocês pelo convite, por estar nesse simpósio. Agradecer também ao Lucas, a Joelma e a Daniele pela explanação. Em medicina nuclear, a gente aprende bastante com a multidisciplinaridade e espero manter o padrão das apresentações do Lucas, da Joelma e da Daniele. Apresentações brilhantes. A gente vai falar sobre radioterapia, principalmente focado para radiocirurgia, e a SBRT, que na verdade é um tipo de radiocirurgia fora do cérebro, tá? Eu sou Tarcísio Coelho, sou médico, radioterapeuta, trabalho na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto, no Hospital do Andaraí e na Oncoclínicas, e estou no meu 5º ano sendo professor do CENIB, muito satisfeito com as turmas, com a estrutura e com cada sábado que a gente vai compartilhar conhecimento e aprender bastante também com cada multidisciplinaridade. Vamos lá, gente. Antes de tudo, a ciência que cura com precisão seria chamada radiocirurgia, né? O que a gente pode ter como base, né? A descoberta que mudou a medicina foi o raio-x, né? O Röntgen, lá em 1895, já tem bastante tempo aí. Essa imagem que disse que é da esposa dele, o primeiro raio-x feito, né? Para ver o anel ali do lado, no dedo anelar, foi o início de tudo que a gente hoje acaba fazendo, né? Acho que tem algum microfone aberto, não sei se é o do Carlos. E, a partir do raio-x, a gente pode, então, falar o que é radioterapia. Nada mais é do que a radiação ionizante de alta energia que acaba destruindo células cancerosas, danificando ali o DNA e impedindo que essas células se reproduzam. Isso acaba sendo a função do raio-x, sendo algo biológico, de tratamento. Existe um filme, né, o Radioactive, que, na verdade, conta a história do casal Pierre Curie e Marie Curie, e na época que eu assisti, estava na Netflix, hoje já está em outros locais, e existe um trecho que eu vou passar aqui para vocês, espero que tenha com áudio junto direitinho, que mostra exatamente essa descoberta de quando que a radiação, no caso eles usavam uma partícula radioativa chamada rádium, se tornou algo biológico, tinha alguma função biológica, né? E aqui é esse trecho. Temos mais um pedido. O que eles querem? Skype incluir o radioativo para a cura da calvície. E o que respondeu? Não somos donos do rádio, não temos a patente, e você é livre para fazer o que quiser. Com a patente, teríamos um laboratório menor. Eu sei que as possibilidades da ciência são mais importantes. Se fosse nosso, as pessoas não poderiam desfrutar as possibilidades. Mas meu maior receio é que outros vejam as possibilidades. As pessoas podem ver as possibilidades, acredite. Fósforo radioativo. Para o seu lugar, radioativo. Chocolate radioativo. Pasta de dentes radioativa. Tem uma carta aqui sobre pó de arroz radioativo. Com isso, façamos uma jaqueta radioativa para o meio. Não se preocupe, disse que não fabricamos. O espetáculo da Broadway baseado no que fazemos? O que nós fizemos? O que é isso? A Rita, o dermatologista, me procurou outro dia todo empolgado. Colocou o cloreto e ocorreu uma redução considerável. Uma redução? A doença incurável. Consegue imaginar? Então, é só um trecho do que era utilizado o rádio, né, por conta mais da coloração dele, do brilho, e aí, posteriormente, descobriu-se que existia uma alteração biológica que poderia acontecer com o uso da radiação. E como é que essa radiação acaba
causando, né, um tratamento. A gente tem aqui o espectro, né, da radiação, e a partir de uma certa frequência de onda, essa radiação ela começa a causar um dano, uma mudança de matéria. E essa mudança de matéria nada mais é do que a ionização. Ela permite que átomos sejam modificados e, consequentemente, isso causa um dano. Então, por isso que é a chamada radiação ionizante. A partir aqui do ultravioleta, né, da radiação solar ultravioleta, a gente pode ter modificação de alguma estrutura, e nesse caso são as células do corpo, e posteriormente a gente tem aqui o raio-x e o raio gama, que é o que a gente trabalha na radioterapia, uma frequência de onda bem maior e, consequentemente, perdão, uma frequência de onda, né, bem mais intensa e, consequentemente, uma penetrabilidade muito maior, causando ali um dano, só que um dano controlado. E a gente pode ver um tumor sendo danificado e reduzindo e diminuindo a sua atividade, né? A radiação ela acaba destruindo o tumor de forma a quebrar o DNA, esse é o alvo principal da radiação, e acaba sendo o nosso objetivo quando a gente faz a radioterapia, quebrar o DNA das células tumorais. Esse aqui é um aparelho que executa o tratamento da radioterapia, o nome dele é acelerador linear, porque ele acelera partículas, essas partículas que entram em contato aceleradas com o paciente, e essas partículas, consequentemente, causam o dano que a gente almeja. Esse acelerador ele tem uma liberdade de 360 graus ao redor do paciente e emite um feixe bem preciso, né, de forma que a gente direciona de acordo com a angulação desse aparelho o local onde vai ser realizado o tratamento. Isso aqui é só um exemplo, né, de um tumor que existia no rosto aqui do paciente e, usada a radioterapia ao longo do tratamento, ele finalizou com uma lesão já bem mais discreta e, no acompanhamento, a gente já vê a resolução desse tumor. Esse paciente já está acompanhando comigo, tem 6 anos e o tumor não recidivou. Ótimo, que bom. O que a gente tem de partículas que saem daquele aparelho e que acabam causando um dano no paciente, né? Um dano, no caso, no tumor, né? A gente tem 4 principais. Os 2 primeiros, o raio-x e o elétron, são o que a gente trabalha com muito mais frequência. O raio-x ele tem uma penetrabilidade muito maior, uma profundidade muito maior e, consequentemente, a gente trata órgãos mais profundos ou volumes muito maiores. Se eu vou tratar uma mama, eu uso fóton. Se eu for tratar uma próstata que está lá dentro do paciente, né, não é algo visível, eu uso raio-x, eu uso os fótons. Já quando eu tenho estruturas mais superficiais, eu já utilizo os elétrons. Os elétrons eles têm uma penetrabilidade muito pequena. Só para você ter uma noção, uma energia de elétrons muito utilizada, o elétron perde a sua efetividade em torno de 3 a 4 centímetros. Então, são profundidades muito pequenas que a gente tem para tratar o paciente. Só que, em compensação, a gente consegue fazer tratamentos, no caso aqui de pele, com muito mais efetividade, já que eu não tenho a radiação penetrando muito o paciente, até porque é desnecessário, já que eu vou tratar só a região mais superficial do paciente. E os outros 2, os prótons e os íons de carbono, já são partículas bem mais pesadas, a gente não tem no Brasil. Prótons a gente tem em alguns centros do mundo sendo utilizado para tratamento mesmo oncológico, e os íons de carbono com muito mais restrição, a gente acaba vendo mais em pesquisas, ainda em alguns estudos apenas, mas nada muito na prática clínica. Só que são radiações que têm a sua efetividade, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, principalmente do prótons, que é o que a gente costuma ainda, que a gente ainda pode ter algum tratamento sendo realizado com prótons. Mas, em geral, cada tipo de radiação tem características únicas que determinam a sua aplicação clínica ideal. E aí, diante disso, a gente tem a base do tratamento, que é a radioterapia convencional. Mais uma vez, o acelerador linear, ele vai liberar o nome mais amigável, LINAC,
gera feixes de radiação com precisão milimétrica em tempo real. É a máquina central de toda a radioterapia moderna. E a partir disso, a gente pode direcionar o tratamento, qualquer dose, né? Junto com uma equipe multidisciplinar, avaliando o local do tratamento, qual dose vai ser realizada, de que forma que a gente vai fazer esse tratamento, qual a angulação que o acelerador linear vai ter para a gente poder tratar o que precisa, minimizando os tecidos ao redor que são nobres e que a gente precisa preservar. Então, a gente usa uma tomografia para direcionar o acelerador para onde ele tem que tratar. Inteligência artificial hoje já é utilizado, softwares 3D avançados para a gente poder fazer um cálculo com muito mais precisão já são utilizados. Então, isso é o pano de fundo, né? O bastidor do tratamento específico. A gente senta junto com a equipe para poder direcionar o melhor tratamento, a melhor forma que o acelerador vai executar o tratamento. E quando a gente fala de número de sessões, aí é o grande diferencial de uma radiocirurgia para um tratamento convencional. Esse aqui é um tratamento convencional. A gente vê que o paciente vai segunda a sexta-feira, todos os dias úteis, em sequência, fazer o tratamento. E isso acaba sendo realizado de uma forma que a gente executa o tratamento com uma dose menor, mais dias de tratamento, para que a gente consiga preservar o tecido que está ao redor daquele tumor, de forma a não deixar uma sequela no paciente. Mas esse é um tratamento chamado convencional. Para a gente poder chegar na radiocirurgia, não só o número de sessões é diferente, mas também a tecnologia que a gente usa para poder fazer tratamentos com mais precisão e ser chamado de radiocirurgia. Essa aqui é uma técnica chamada IMRT, a radioterapia de intensidade modulada. O feixe de tratamento, ele acaba sendo modulado. O que isso significa? Aqui eu tenho um feixe convencional. O feixe de radiação, ele chega no tumor de uma forma, e todo o campo de tratamento ele recebe a mesma intensidade do feixe. A gente vê aqui a intensidade para essas setas amarelas, tá? Quando a gente fala agora da intensidade modulada, do MRT, a gente já tem feixes com modulação diferente. De que forma que isso acontece? Em uma região do campo de tratamento, eu tenho um momento só que o feixe fica ligado e a partir de um certo tempo, esse feixe aqui é desligado, essa região aqui é bloqueada e continua irradiando em uma outra região. Em um outro movimento do aparelho, eu já tenho uma outra forma de tratar o paciente de acordo com o que eu tenho de alvo de tratamento. Aqui eu tenho o tumor e aqui em verdezinho eu tenho o órgão de risco. Então, eu preciso tratar o tumor com a dose máxima e preservar esse órgão que está ao redor com a dose máxima que ele tolera, que esse órgão tolera, e que geralmente é bem menor do que a dose que eu preciso dar no tumor para poder ter um controle. Então, quando eu tenho um feixe modulado, eu consigo, na direção de onde eu tenho algo a ser preservado, uma radiação ou um feixe com uma menor intensidade. Aqui a gente pode ver na direção aqui do órgão de risco, e onde eu não tenho nenhum órgão de risco para ser tratado, eu posso aumentar a minha dose, aumentar o meu feixe, aumentar o meu feixe, aumentar o meu feixe, de forma que eu consigo deixar a dose bem direcionada onde eu tenho o tumor e preservar o meu órgão que está ao redor. Aqui é o exemplo, quando eu tenho feixe não modulado, eu acabo tratando toda a região com uma mesma dose. Isso faz com que eu consiga, sim, o controle tumoral, mas eu tenha muito mais efeito colateral por conta de chegar à dose de tratamento naquele órgão que eu precisaria preservar. Aqui é só um exemplo clínico agora. Essa linha vermelha aqui seria o meu alvo de tratamento, tá? Aqui eu tenho 2 feixes de tratamento, um vindo do lado direito, outro do lado esquerdo, e dessa forma eu tenho toda a dose aqui vermelha, que seria a dose de tratamento, englobando o que eu preciso tratar, mas em compensação tratando muito mais tecido adjacente com a mesma dose que seria a dose só do tumor. Aqui, quando eu tenho mais feixe, mais entradas de campo, eu consigo agora limitar
a minha dose de tratamento muito mais próximo do que realmente eu preciso tratar. E aqui com a MRT, a gente vê uma dose bem mais precisa aonde realmente eu precisaria tratar. E ao redor nos órgãos ao redor, eu tenho uma dose bem menor, preservando essas estruturas e tratando com mais intensidade onde realmente eu preciso fazer o tratamento. A técnica MRT me permite fazer isso. Esse aqui é só um exemplo, perdão, esse aqui é só um exemplo de um tratamento de próstata, tá? E vou voltar aqui para vocês verem. In the following prostate treatment example, 5 MIRT fields will be delivered. Delivery is fully dynamic, using the sliding window technique, where Eu vou tirar aqui o som para poder até falar, explicando para vocês, enquanto está o feixe, ele acaba sendo modulado dessa forma. As lâminas, elas que estão na saída do aparelho, elas fecham aquele feixe em um certo momento. E que momento é esse? O momento que precisa parar de irradiar, onde eu tenho algum órgão de risco, como aqui no caso. Mesmo exemplo, um alvo de tratamento, a próstata é bem aqui, o reto. Então, o aparelho vai mudar de posição, vai irradiar, e na região onde eu tenho o reto, eu fico com um feixe muito mais rápido, ele já foi fechado, e onde eu tenho agora próstata apenas, o feixe demora bem mais, porque aí sim ele recebe a dose principal e máxima, no caso de tratamento. Aí o aparelho vai para um outro local, e isso faz com que eu tenha, na convergência, uma dose bem mais direcionada, onde eu tenho o tumor, preservando aqui, numa dose mais fria, o órgão de risco que está ali bem próximo desse tumor, no caso, toda a próstata é o meu alvo de tratamento. E aí a comparação com o tratamento convencional, aquele que eu mostrei para vocês, sem a modulação do feixe. Eu acabo tratando a próstata com uma dose que seria de tratamento, uma dose que vai curar o paciente, mas, em compensação, o meu reto, que está bem aqui atrás, ele acaba recebendo a mesma dose do tumor. Isso faz com que o paciente tenha uma chance maior de ter efeito colateral, e inclusive algumas sequelas, como sangramento nas fezes, ao longo de anos aí pós-tratamento. Principalmente quando o paciente toma anticoagulante por conta de algum problema cardíaco, né? E a gente está falando de pacientes idosos, são os principais pacientes que tratam câncer de próstata. Então, já tem, às vezes, algum problema cardíaco que tem que tomar algum anticoagulante. A técnica de tratamento me permite fazer doses maiores, se eu precisar, e aqui eu não consigo fazer doses maiores do que eu gostaria. Aqui é só uma visão daquelas lâminas que eu comentei para vocês, é como se a gente estivesse olhando para o feixe vindo na nossa direção, só que a gente não está vendo o feixe porque é raio-x, né? E essa aqui são as lâminas que fazem exatamente toda aquela modulação do feixe. De acordo com o tempo que foi programado, essa lâmina abre e fecha, de acordo com o que eu tenho de projeção de tumor ou de órgão de risco na direção do feixe de tratamento. Vocês veem como que essas lâminas elas se movimentam, e aqui uma visão mais direcionada dessas lesões em maior aumento, né? Aqui os feixes são lâminas bem finas, de forma que eu consigo contornar ali todo o tumor, deixando a dose bem direcionada e bem modulada onde é necessário. Um outro ponto também que é importante a gente falar, a radioterapia guiada por imagem, né? No caso, o paciente lá na sala de tratamento, já com tudo calculado, com a técnica MRT sendo programada, eu faço uma nova imagem do paciente já na posição de tratamento, para confirmar que ele está exatamente na posição que foi calculado lá atrás, com toda a equipe junto, né? Aquela mesma posição é a posição que ele está agora, na hora que vai fazer o tratamento, eu confirmo, e aí eu posso fazer correções mínimas para poder o paciente tratar com mais precisão ainda. É a radioterapia guiada por imagem. Então, eu tenho uma técnica moderna, uma imagem para guiar o tratamento em tempo real, alguns segundos antes de fazer a aplicação, e isso aqui é só um exemplo eu ter essa imagem antes de tratar. Aqui é o que foi planejado, um tumor aqui de cabeça e pescoço,
e ao longo do tratamento esse tumor já respondeu. Então, olha como a gente consegue saber que o tumor está respondendo e que aquele cálculo que a gente programou, ele já precisa ser modificado, porque eu estou tratando regiões que não tem mais tumor. Eu só preciso tratar agora essa regiãozinha bem aqui, não mais essa área toda como estava calculado aqui. O contrário também acontece. Eu programo um volume de tratamento e ao longo do tratamento o tumor progrediu, ele cresceu. Então eu preciso também, tendo essas imagens, saber que agora eu tenho que recalcular esse paciente porque eu estou vendo que não está tendo uma efetividade. Então eu preciso aumentar o meu volume de tratamento, ajustar o meu tratamento. Aqui é um tumor de colo uterino, aqui o útero, tá? O colo uterino, corte sagital, aqui a região do sacro, cóccix, e ao longo do tratamento, olha como o tumor ele respondeu bem, tá? Aqui no corte axial, o tumor, antes da gente tratar, e ao longo do tratamento, a resposta excepcional que o tumor tem. Então, todo aquele volume que foi calculado, já não é mais necessário, a gente pode reduzir o volume. Radioterapia guiada por imagem. A gente sabe, antes de tratar, que o paciente está respondendo ou não respondendo, mas o ideal é saber que ele está na posição certa. Esse aqui é só para vocês verem. Esse aparelho aqui do lado, ó, esses braços aqui lateralmente, é que fazem uma imagem, no caso, uma tomografia, junto do acelerador linear. Então, aqui, enquanto eu tenho o feixe de radiação para fazer o tratamento, antes de eu ligar isso aqui, eu faço uma imagem para confirmar que o paciente está na posição que foi totalmente calculado. Essa aqui é uma aula técnica de tratamento, simulação de radioterapia, que está no módulo de técnico de radioterapia do CENIB, e só para fazer um comercial de um das nossas aulas. Aqui, mais uma vez, agora só para ver a fonte de raio-x e o detector do chamado da tomografia, que é integrada ao aparelho de acelerador linear.